Vivemos em um tempo onde o mundo parece a cada dia mais instável. O noticiário está repleto de imagens de caos, violência, divisões, crises políticas. O cenário pode nos parecer cada vez mais desolador. São momentos em que as emoções fluem intensamente. Medo, raiva, desconfiança. Tudo isso alimentado pela urgência das notícias e pela pressão das redes sociais, onde a opinião se sobrepõe à razão. E dentro desse turbilhão surge uma pergunta fundamental: como manter a calma quando o mundo ao seu redor parece estar em frangalhos? Você já se perguntou como reagir diante da turbulência que nos envolve? Como agir diante de uma situação como a mega operação no Rio de Janeiro, que tomou conta do noticiário nos últimos dias, despertando tantas reações emocionais, tanto de indignação quanto de medo? O que fazemos com as nossas emoções quando nos deparamos com tais eventos? Como podemos, em meio a tudo isso, encontrar uma base sólida, uma âncora, que nos permita navegar com clareza e equilíbrio? A resposta, meus amigos, não está na mudança do mundo à nossa volta. Está antes em mudar o que está dentro de nós, a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas escolhas. E é aí que entra o estoicismo, uma filosofia milenar que, mais do que nunca, se revela como uma luz no meio das trevas do caos. Os estoicos, homens e mulheres que viveram em tempos de grande instabilidade política e social, como o imperador Marco Aurélio, o filósofo Epicteto e o pensador Sêneca, nos ensinaram algo essencial. Não podemos controlar o mundo ao nosso redor, mas podemos controlar a forma como reagimos a ele. Em tempos de crise, como o que estamos vivendo, as reações instintivas muitas vezes dominam. O medo toma conta, a raiva se alastra, e a opinião desenfreada toma o lugar da reflexão profunda. Mas, dentro desse turbilhão emocional, o estoicismo nos propõe uma escolha: manter a mente inabalável, não ser arrastado pelo caos, nem perder a serenidade diante das adversidades. A mente inabalável é aquela que observa o mundo sem ser dominada por ele, que sente, mas não se deixa levar pelas emoções, que escolhe a calma, a razão e a sabedoria, mesmo quando o ambiente ao redor parece gritar por reatividade. A verdadeira força, segundo os estoicos, não está em controlar o mundo. Ela reside em controlar a si mesmo. E é isso que a filosofia estoica nos ensina. O grande poder de uma mente imperturbável. Não se trata de ignorar a dor, a injustiça ou o sofrimento, mas de saber como agir quando os ventos da tempestade nos atingem. Como reagir quando as circunstâncias externas estão além do nosso controle? A resposta está em ser a rocha no meio da tempestade. Então eu te convido a refletir. Diante de uma situação como a mega operação no Rio, onde emoções tão intensas dominam a discussão, qual é a sua escolha? Será que você vai se deixar arrastar pelo pânico, pela raiva ou pelo medo? Ou será que você escolhe ser uma pessoa que reage com razão, com calma, com sabedoria? O estoicismo nos ensina que a verdadeira mudança começa dentro de nós. A mudança começa na maneira como olhamos o mundo, como escolhemos responder a ele. E se conseguirmos cultivar essa força interior, seremos capazes de enfrentar qualquer desafio, qualquer crise, com uma mente tranquila e um coração firme. Porque a verdadeira liberdade, meus amigos, não está em controlar o que acontece ao nosso redor. Ela está em controlar como reagimos a tudo o que nos acontece. Quando falamos sobre ter uma mente inabalável, a primeira coisa que precisamos entender é que não se trata de ser frio ou indiferente. Trata-se de permanecer consciente, mesmo quando o mundo tenta nos arrastar para a irracionalidade. O estoico não ignora o sofrimento humano. Ele apenas se recusa a ser escravo das suas próprias emoções. Ele sente, mas escolhe o que fazer com o que sente. E essa diferença é o que separa o homem comum do homem sábio. Nos últimos dias, o Brasil inteiro acompanhou o desenrolar da mega operação no Rio de Janeiro. Imagens fortes, opiniões inflamadas, debates sem fim. Cada lado buscando provar que tem razão. Mas, no meio desse barulho, o estoico não pergunta: quem está certo? Ele pergunta: o que posso realmente controlar?
O que está sob o nosso controle? Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, dizia que a vida se divide em duas categorias: as coisas que estão sob o nosso controle e as que não estão. Essa simples distinção muda tudo. Não controlamos as decisões de governos. Não controlamos a violência das ruas. Não controlamos as palavras de outros nem as ações das multidões. Mas há algo que ninguém pode tomar de nós: o poder sobre a nossa mente. O que pensamos, o que dizemos, o que escolhemos sentir, isso sim está sob nosso domínio. E é nesse território interior que o verdadeiro estoico constrói sua fortaleza. O caos pode bater à porta, mas não precisa entrar. O barulho pode dominar o mundo, mas o silêncio interior é uma escolha. 2. A tempestade emocional coletiva. Quando um evento de grande impacto acontece, como essa operação no Rio, as emoções coletivas ganham força. O medo se espalha, a raiva se propaga, a sensação de impotência domina. É como se o país inteiro estivesse em um mesmo campo de batalha, não apenas físico, mas psicológico. E o perigo maior não está lá fora, está dentro de cada um de nós. Porque quando a mente é tomada pela fúria ou pelo desespero, perdemos o poder de raciocinar. Agimos por impulso, e o impulso raramente é justo. 3. Reagir ou responder. O estoicismo ensina que há uma diferença fundamental entre reagir e responder. Reagir é agir sem pensar. Responder é agir com consciência. Quando o medo bate, reagir é natural. Quando a raiva surge, reagir é humano. Mas o sábio aprende a transformar a reação em resposta. Ele respira, observa, reflete e só então age. Porque, como dizia Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Entenda isso e encontrará força. 4. O papel das emoções. As emoções são sinais, não sentenças. Elas apontam caminhos, mas não devem guiar a direção. Quando sentimos indignação diante da violência, isso mostra que valorizamos a justiça. Quando sentimos medo diante da insegurança, isso mostra que prezamos pela vida. Mas quando essas emoções tomam o controle, perdemos a capacidade de agir com virtude. O estoico não nega a emoção. Ele apenas a coloca no lugar certo, como um mensageiro, não como um tirano. 5. A mente treinada na serenidade. A mente inabalável não nasce pronta. Ela é treinada, lapidada, forjada na adversidade. Assim como o aço precisa do fogo para se fortalecer, o espírito precisa dos desafios para se tornar inquebrável. Cada situação de caos é uma oportunidade para exercitar o autocontrole. Cada momento de desespero coletivo é um teste para a serenidade individual. Quando tudo à sua volta está em chamas, o sábio não apaga o fogo do mundo. Ele protege a chama da sua razão. 6. A ilusão do controle externo. Muitos acreditam que a paz virá quando o mundo melhorar, mas o mundo sempre terá problemas. A paz verdadeira não depende do que acontece lá fora, ela nasce dentro. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Mas quando deixamos que os acontecimentos externos dominem nossos pensamentos, perdemos a liberdade. Mas quando dominamos nossos pensamentos, nenhuma crise é capaz de nos destruir. 7. A prática do distanciamento. O estoico observa o mundo como um médico observa o paciente, sem negar a doença, mas buscando entender suas causas. Ele se distancia emocionalmente, não por indiferença, mas por clareza, porque quem está tomado pela emoção não enxerga a realidade, apenas a sua versão dela. Quando observamos a mega operação no Rio, por exemplo, é natural sentir medo, raiva, compaixão. Mas o estoico dá um passo atrás. Ele pergunta: o que esses sentimentos revelam sobre mim? E como posso agir com virtude diante deles? Virtude em tempos de caos. O estoicismo não é apenas sobre serenidade, é sobre virtude. E as virtudes estoicas são 4: sabedoria, coragem, justiça e temperança.
sabedoria para entender o que está sob nosso controle, coragem para agir quando a ação é necessária, justiça para não deixar que o ódio substitua a razão e temperança para não nos perdermos no excesso das emoções. A mente inabalável vive por esses princípios. Ela entende que o mundo pode ser injusto, mas que a resposta justa começa dentro de cada um de nós. 9. O peso das palavras e a responsabilidade da mente. Vivemos em uma era em que cada palavra tem peso. Um comentário, um compartilhamento, uma opinião. Tudo pode alimentar o fogo do caos. O estoico sabe que o silêncio, às vezes, é mais poderoso que 1000 palavras. Ele fala quando pode contribuir. E se não pode, prefere observar, compreender, esperar. Porque a mente inabalável não busca ter razão, busca a verdade. E a verdade não grita, ela observa. 10. A ação do sábio. O estoico não é passivo. Ele age, mas age com propósito. Ele sabe que, por menor que seja sua esfera de influência, ela ainda é valiosa. Ele busca ser justo com o próximo, sereno nas discussões, equilibrado diante da provocação. E assim sua vida se torna um exemplo silencioso de resistência interior. Enquanto o mundo tenta empurrá-lo para a reatividade, ele permanece no centro, firme, consciente, calmo. 11. O verdadeiro campo de batalha. A maior batalha do estoico não acontece nas ruas nem nas redes sociais. Ela acontece dentro da mente. É ali que ele enfrenta o medo, o orgulho, a raiva, o julgamento. É ali que ele decide, todos os dias, se será escravo das emoções ou senhor de si mesmo. Ter uma mente inabalável é lutar contra a própria natureza impulsiva e escolher a razão. É vencer a si mesmo antes de tentar vencer o mundo. 12. O legado do controle interno. No fim, tudo se resume a uma escolha. Deixar que o mundo molde a sua mente, ou moldar a sua mente para enfrentar o mundo. Se cada pessoa buscasse controlar suas próprias reações, o mundo seria menos violento. Se cada cidadão escolhesse pensar antes de julgar, agir antes de condenar, o caos teria menos força. Mas essa revolução começa pequena. Começa dentro de cada um de nós. Começa quando escolhemos não responder ao ódio com ódio, nem à raiva com raiva. A mente inabalável é o antídoto contra o desespero coletivo. Ela é o farol em meio à tempestade. A lembrança constante de que, mesmo quando o mundo perde o controle, você ainda pode manter o seu. Ser inabalável não é se esconder do mundo. É enfrentá-lo com coragem e clareza. É agir com virtude, mesmo quando o resto do mundo age por impulso. Porque no fim, nada é mais revolucionário do que uma mente calma em tempos de caos. Em tempos de caos, é fácil se perder. É fácil deixar que o medo dite nossas decisões, que a raiva defina nossas palavras e que o desespero nos faça esquecer quem realmente somos. Mas o estoicismo nos lembra de algo simples e ao mesmo tempo profundo. Nós somos aquilo que controlamos, nada além disso. Nada menos do que isso. Quando o mundo grita, o sábio escolhe ouvir o silêncio. Quando todos correm, ele respira. Quando o caos tenta dominar, ele permanece firme, lembrando que a calma não é fraqueza, é poder. Ter uma mente inabalável é um ato de resistência. É se recusar a ser manipulado pela emoção coletiva. É enxergar a realidade sem o filtro da raiva ou do medo. Reagir com virtude, mesmo quando tudo ao redor parece sem sentido. E mais do que isso, é entender que a verdadeira mudança começa dentro. Podemos olhar para acontecimentos como a mega operação no Rio e sentir tristeza, revolta, impotência. Mas o estoico transforma esses sentimentos em reflexão. Ele pergunta: o que isso diz sobre nós? O que eu posso aprender com isso? Como posso agir de forma mais sábia, mais justa, mais humana? O caos sempre vai existir. As crises sempre vão surgir. O mundo nunca vai parar de testar a nossa serenidade. Mas a mente inabalável é aquela que, mesmo diante do turbilhão, permanece lúcida, consciente e compassiva.